Então, eu vou, como eu falei para vocês, eu vou começar fazendo uma rápida discussão sobre os conteúdos que eu deixei gravados para vocês. E a gente vai retomar hoje justamente no exemplo que pelos vídeos que a gente postou aí, eu comecei um exemplo, mas não consegui concluir, né? Então vamos lá. A gente nesse capítulo está discutindo o campo elétrico e meios elétricos. A diferença do que foi feito até então é que anteriormente a gente não se importava com o meio, né, onde esse campo elétrico estava sendo criado, sendo gerado. Estávamos supondo que nós tínhamos uma distribuição de cargas no vácuo, então é como se você não tivesse um meio externo que esse campo elétrico pudesse de alguma forma interferir. Agora, nesse capítulo, a gente assume que existe um meio dielétrico, sabemos que existem materiais dielétricos, materiais condutores. Os dielétricos eles se caracterizam por você não ter uma movimentação de cargas livres, diferentemente dos metais que são condutores. Então, mas de qualquer forma, no caso dos metais, o campo elétrico ele produz uma corrente, né, como a gente vai ver depois. Ele produz um movimento de cargas. A carga quando você está numa superfície de um metal, a carga se encontra em movimento, né, assim livre. Quando você coloca um campo, ela pode se movimentar. No caso de um dielétrico, o que ocorre é que quando você aplica um campo elétrico, você tem uma deformação dos átomos que compõem esse material, né? Então você produz um dipolo, você tem uma separação de cargas positivas e negativas, as positivas vão ficar de um lado e as negativas vão ficar de outro, então você vai produzir um dipolo por conta da aplicação de um campo externo sobre esse material dielétrico. Então se você tem um material dielétrico, coloca uma distribuição de cargas ali, essas cargas vão produzir um campo elétrico e isso vai fazer com que você gere dipolos aí no meu material. Bom, o que a gente vai discutir aqui é a influência desses dipolos. O que é que esses dipolos vão fazer? Então, os campos eles vão produzir uma certa organização nesses dipolos, vão fazer com que os dipolos eles fiquem criados de uma certa maneira, que eles contribuam também para o campo elétrico. E aí, existem materiais que quando você tira a distribuição de cargas, retirou o campo elétrico externo, né? Esse material continua com esses dipolos formados. A gente fala que o material continua polarizado. Mas existem outros que não. Existem outros materiais que quando você tira o campo externo, os dipólitos eles se desfazem e aí ou se desalinham, enfim, e aí você não tem mais campo elétrico gerado pelo material dielétrico. Uma coisa interessante é que o material dielétrico, mesmo descarregado, ele pode gerar um campo elétrico. É uma coisa que a gente de repente não tinha pensado ainda, né? Porque sempre a gente associa um campo elétrico a uma distribuição de cargas. Mas agora é possível que o material polarizado, mesmo que ele seja neutro, ele produza um campo elétrico. Então esse é o nosso objetivo de estudo, né, nesse capítulo, é analisar como é que o meio elétrico ele interfere no campo, né? Porque se você tem um campo elétrico externo, aplica esse campo no material dielétrico, ele vai criar dipolos, esses dipolos vão criar um campo por sua vez, e aí aquele campo original já não é mais ele. Ele agora tem interferência do novo campo que foi criado pelo material dielétrico. Então você tem a junção de duas coisas: o campo gerado pelas cargas e o campo gerado pelo material que agora é polarizado. Tá bom? Então no final das contas você tem um campo elétrico gerado pelas duas situações. Tá ok, gente? Vocês tinham alguma dúvida quanto a isso? É, entenderam bem isso nos vídeos que eu deixei aí para vocês? Como é que tá a situação? Tá tudo certo? Vocês conseguiram compreender? Alguém tem alguma pergunta? Deu para compreender por cima, então, mas como você disse que tem mais detalhe nos vídeos da aula, eu tenho que ver depois, eu tenho que ver depois. Pronto, beleza. Alguém falou aqui, para mim tá ok, beleza. Então eu vou seguir em frente aqui. Muito bem. Então, existe uma quantidade que ela caracteriza o material polarizado, que é um vetor que a gente chama de polarização, né? Então, digamos que você tem uns átomos aqui no material, você põe um campo elétrico, aplica um campo elétrico, aí você tem um alinhamento dos dipolos. Nem sempre isso vai ser assim, né? Vai depender do material, mas que é só um exemplo que o campo ele geraria os dipolos. Então você tem cargas negativas e positivas, né? Nesse conjunto que a gente está vendo aí, são vários conjuntinhos desses, vários dipolos. E aí esses dipolos, eles contribuem, cada dipólozinho desses contribui para o campo elétrico. Quando você soma tudo, você tem um campo elétrico diferente de zero. Mas como eu falei, né? Mas assim, o que vai caracterizar o material polarizado é o chamado vetor polarização, que é esse vetor P aqui, ó. Ele é o ΔP sobre ΔV. ΔP é o dipolo
o momento de polo total contido no elemento de volume ΔV. Então você pega esse elemento, esse objeto, esse material, divide em vários elementos de volume, e aí dentro desse elemento de volume você tem milhões de dipolos. Aí você tem um dipolo para esse elemento de volume aí, consegue calcular um momento de dipolo a partir dessa integral. E aí dividindo esse ΔP por ΔV você tem o chamado efeito de polarização. Então é preciso que você tenha um P diferente de zero para que o material seja polarizado. Tá ok? Como eu falei, às vezes você polariza o material, aplica o campo elétrico, polariza, quando você tira o campo, o material fica polarizado. Outros não, tá bom? A gente vai agora, na sequência, falar do campo elétrico gerado por um material assim, polarizado, tipo material que for polarizado permanentemente. Tá ok? Existem algumas aplicações aí no nosso cotidiano sobre essa questão de esse tipo de efeito aqui. Existem prédios que funcionam assim, ao invés de usar cortinas ou persianas, eles usam materiais polarizados, aplicam o campo elétrico, alinham os dipolos, né, forma de polos, e a luz passa. No momento que você desliga o campo elétrico, né, cortou o circuito, então você tem a quebra desse desalinhamento desses dipolos, os dipolos são desfeitos, e aí você fica com tudo escuro e a luz não passa mais. Então, quer dizer, para passar a luz ou não, você tem que apertar um botãozinho aí para você alinhar os dipolos ou fazer com que os dipolos sejam desfeitos, né? Eu até falei no vídeo aí passado, que eu vi no programa, às vezes, no programa da Record, aquele link espetacular, eu acho, uma reportagem sobre um banheiro no Japão, em que funciona dessa forma. Ele é todo transparente, quando o circuito está ligado, quando você entra, você desliga o circuito, ele fica todo opaco e ninguém vê que está no banheiro, mas ele é todo transparente na medida que você liga o circuito. Então tem gente que não tem coragem de entrar, mas funciona dessa forma aí, tá bom? Muito bem. Então, para você calcular o campo elétrico, a gente pega um elemento de volume, leva em consideração o momento de polo gerado por esse elemento de volume. Essa expressão aqui a gente já pegou emprestado do capítulo 1, que é uma expressão para o potencial gerado para pontos de distância unipolo. A gente usa essa questão de pontos distantes, por quê? Porque como as dimensões desse elemento de volume são muito pequenininhas comparadas com a distância ao ponto, então é como se você estivesse num ponto muito distante do dipolo, dos dipolos, no caso, e aí você pode usar essa expressão aproximada. E aí, depois de executar alguns passos, a gente consegue chegar nessa expressão aqui para o potencial ou nessa aqui. Essa expressão aqui é interessante porque nela você tem duas contribuições. Você tem essa contribuição aqui que é tipo um potencial gerado por uma distribuição de cargas no volume, e essa distribuição aqui, ó, e essa contribuição que é como se você estivesse produzindo o potencial gerado por uma distribuição superficial. Tem bem a cara do potencial que a gente conhece já, que foi tratado no capítulo 1, potencial gerado por uma distribuição de cargas, né, de fato. Então é como se você tivesse uma densidade volumétrica de cargas agora e uma densidade superficial de cargas. Então, ao polarizar o elemento, o material, você vai ter esses dois tipos aí de densidades, né? O que acontece, gente, é que pense que o material não está polarizado. Então você tem uma densidade nula aqui dentro de cargas. Quando você aplica uma polarização, você aplica um campo elétrico e você polariza o material, você vai ter uma certa quantidade de cargas positivas saindo de um lado e uma certa quantidade de carga negativa do outro, porque você faz aquela história, né, de você girar o dipolo. Então, parte das cargas positivas sai, negativas sai do outro lado, gerando um desequilíbrio dentro desse elemento de volume, né, e, consequentemente, uma densidade não nula ali naquela região. Então, você passa a ter uma densidade de cargas diferente de zero, volumétrica. Com respeito à densidade superficial, o que acontece é que, ao fazer essa polarização, deixa eu ver nessa outra figura aqui, ó. Você vê que tem as cargas mais externas aqui, tá vendo? Nesse caso aqui as positivas ficam mais externas, né? Ficam nessa superfície, e as negativas nessa superfície aqui. Isso faz com que você tenha uma densidade superficial não nula agora na superfície que envolve o material dielétrico polarizado. Então você tem as duas coisas. Você tem uma densidade volumétrica, aqui dentro você passa a ter uma densidade de cargas não nulas, e aqui na superfície também. Aí você pode ficar se perguntando, caramba, quer dizer que agora quando eu aplico o campo elétrico, que eu polarizo o material, eu passo a ter carga, eu gero cargas? Não. Você tem densidade de cargas, densidade superficial e volumétrica não nulas, mas você não tem carga diferente de zero. A carga total é zero. Se você somar toda a carga na superfície mais a carga que se encontra aqui no volume, vai dar zero como era antes. Então você não cria cargas.
porque você aplicou o campo elétrico, tá bom? Você tem uma densidade diferente de zero no volume e na superfície, mas carga não. O fato é que cada densidade dessa vai gerar um potencial e, consequentemente, tendo potencial, você tem um campo elétrico diferente de zero. Perfeito? Tá tudo certo? Esse ρ de P dado por essa expressão, menos divergente de P. Então, é preciso que você conheça a polarização para poder saber quem é o ρ de P e calcular o φ. Também você calcula o σp a partir da polarização. Esse P que aparece é a polarização, o N é o vetor normal à superfície que delimita o material, tá bom? Esse N vai ser sempre apontando para fora da superfície, perpendicularmente em todos os pontos. Tá ok, gente? Independente de qual seja o material, qual seja a forma do material, então esse N aponta sempre para fora. Na hora que você for fazer o cálculo desse σp, você tem que lembrar que o N aponta sempre para fora da superfície, sempre perpendicular em todos os pontos. Tá ok, gente? É o vetor normal à superfície. Tudo certo? Então aqui a gente está falando de um material neutro, não tem carga. Esse material é diferente de zero. Então aqui a carga nele total é zero, mas tem um potencial porque você tem vários dipólos sendo formados. Então é uma coisa interessante, né? Material polarizado gerando um potencial, consequentemente você tem um campo elétrico aí que é gerado por esse material também. Tá ok, gente? Perguntas sobre esse contexto, sobre isso que a gente discutiu? Obviamente que não assistiu às aulas, não teve contato com os cálculos ainda, mas dá para desenvolver tudo isso e chegar a essa conclusão. É lógico que a gente tem uma justificativa física para isso e para isso aqui também. Então você tem como justificar, você tem como mostrar que o ρ de P é dado por essa expressão e o σp também. Aliás, isso foi o que a gente fez na sequência, depois de falar do campo elétrico, né? Só tomar o gradiente aqui. Interessante que esse campo elétrico a gente associou um campo elétrico exterior ao material, mas eu deixei uma observação aqui que você pode mostrar que esse campo também vale para dentro do material, não só para fora, vale para dentro e para fora essa expressão aqui. Então, tanto no interior quanto no exterior do material polarizado, se você quiser saber o campo elétrico, você usa essa expressão. Se você quiser saber o potencial elétrico, você usa essa expressão aqui. Perfeito? Muito bem, então como eu disse, na sequência a gente argumentou um pouco, eu expliquei aí nos vídeos, né, da aula passada, ou das aulas passadas, de fato que o ρ de P é dado por menos divergente de P. Então a gente faz algumas discussões e consegue concluir isso. É impressionante como dá certo. Então é uma discussão bem interessante, bem bonita. E antes a gente tinha visto isso só do ponto de vista matemático, né, após algumas manipulações, porque a expressão que a gente chegaria para o potencial seria essa aqui. Então, ao integrar isso aqui, você chega na expressão de baixo. Então, se você considera esse elemento de volume tão pequeno quanto você possa imaginar, ou seja, diferencial, né, dV, você vai somar tudo isso para ter o efeito do material. Então, somar significa integrar. Então, essa seria a expressão do potencial, beleza. E essa história de densidade superficial, densidade volumétrica, não aparece nessa equação, do jeito que ela está. A gente faz uma manipulação matemática nela, faz algumas passagens simples e chega nisso aqui. Usa o teorema da divergência e tal, e chega nisso. O interessante é que isso parece só uma viagem teórica, né, uma discussão só, um resultado de uma manipulação matemática, mas não, a gente pode justificar de fato, consegue explicar de fato que a densidade é dada por esse camarada aqui, por menos ρ de P. Então a gente levou em conta aquela história que quando você polariza, parte das cargas positivas saem, parte das negativas também vão sair, você vai ter uma densidade não nula aqui nessa região, e aí depois de algumas considerações a gente consegue mostrar isso. Depois, na sequência, a gente parte da premissa que o material ele é neutro, então se tem carga dentro, deve haver carga na superfície, né, também, para que a soma total seja zero, e a gente descobre que a carga na superfície é dada por σp, que é P escalar N. Tá bom? Então a gente consegue justificar a questão da densidade volumétrica e aí, lembrando, partindo do pressuposto que o material ele é neutro, a gente consegue chegar à conclusão que o σp é dado por P escalar N. Beleza? Muito bem. Então assim, essa é a parte eu acho mais interessante desse capítulo, porque ela mostra o que é diferente em relação ao que a gente tinha visto antes. Então lembrem, a gente aplicou um campo elétrico externo, polarizou o material, tá bom? Polarizou o material.
e aí esqueceu esse campo elétrico externo. Estou pensando só agora no efeito material polarizado. Então, essa expressão que a gente encontrou aqui, ó, para o campo elétrico, é só devido ao material polarizado. Não interessa o que polarizou esse material, quem polarizou, qual foi o campo externo que a gente aplicou para polarizar. Tá bom? Então, se não tiver o campo externo, se você retirou o campo externo e o material continuou polarizado, ele mesmo sendo neutro, você tem uma densidade, um campo elétrico diferente de zero. Se por acaso você mantém o campo externo, o campo total não vai ser mais aquele que você tinha antes. Vai ser aquele mais esse aqui. Obviamente, vai demorar um certo tempo para que isso aconteça, né? Isso não é instantâneo. As cargas elas vão se afastar, vão atingir aquela questão do equilíbrio, tudo. Então, quando tudo estiver estático, quando tudo estiver no equilíbrio, aí você vai ter essa situação. Esse é o campo elétrico, né? Que é a situação em que a distribuição ela é estática, tá bom? Então, obviamente vai demorar, como eu falei, se aplica o campo, as cargas não vão se separar instantaneamente, vai levar um certo tempo, mas na hora que você tiver a configuração toda formada, o material todo polarizado, bonitinho, você tem as duas contribuições, a do campo, que já existia, e desse campo gerado pela polarização do material. Tá bom, gente? Tá claro para vocês isso? Vocês tinham alguma pergunta sobre essas questões aí que a gente acabou de discutir? Vanson, Elda, enfim, quem quiser falar pode ficar à vontade. Alguém tem alguma questão? Lisandra, Lucas, enfim, quem quiser falar. Importante que vocês perguntem, porque eu tenho um certo retorno, um certo feedback, né, do que vocês, como é que vocês estão, já que eu não consigo vê-los. Bom, se ninguém tem o que falar, então tá tudo certo aí, Lisandra falou alguma coisa, tranquilo. Beleza, então vamos em frente aqui, ó. Tô só dando uma geral no que foi dito, né, nos vídeos aí que eu deixei para vocês. Bom, quem mais eu falei aqui? Assim, aí eu fiquei nessa questão do exemplo, né? E no último vídeo a gente termina a aula fazendo esse exemplo aí. O exemplo é uma esfera de raio R polarizada. Então você tem uma esfera que tem uma certa polarização. Essa polarização ela segue essa regra aqui. Ela é radial, proporcional a R, né? Proporcional a Rzinho, significa que quanto mais afastado do centro da esfera, né? Sim, esse R aqui é o vetor medido a partir do centro, então já está dito na questão que o centro do sistema de coordenadas é no centro da esfera, tá bom? Então essa polarização é K vezes R, K é um constante, R é o vetor que vai sair do centro. Então significa que quanto mais afastado estiver do centro, maior é a polarização, né? Então os dipolos serão mais fortes, digamos assim. Por isso que eu coloquei o menorzinho aqui, o maiorzinho, à medida que a gente vai se afastando. Então a gente pede na questão para calcular o sigma P e o ρ de P, ou seja, essas densidades volumétricas e superficial, a partir do P, obviamente, e depois mostrar que o potencial gerado por essa esfera é dado por isso aqui. É lógico que a partir do potencial se pode tomar o gradiente e calcular o campo. Eu poderia pedir para vocês calcularem o campo logo, mas o campo ele é bem trabalhoso. Nas notas, se eu não me engano, eu calculo diretamente o campo sem passar pelo potencial. Então, quem tiver curiosidade, ver como é que o campo é calculado, olha as notas de aula, que lá eu faço o cálculo do campo elétrico e não do potencial. Só que o campo elétrico é bem extenso, então eu preferi colocar aqui o potencial. Então, na aula passada a gente já começou a questão. Então, deixa eu voltar lá deixa eu ir para a mesa, que eu já deixei lá no ponto. Então, na aula anterior a gente já começou a falar disso aqui, ó, desses cálculos, né, dessa questão toda. Então, aqui está o exemplo. Então, já coloquei a polarização bonitinho aqui, que é o mais importante para a gente, digamos assim, né, na questão. Se não souber quem é a polarização, você não consegue sair do canto. Então, é preciso saber quem é o P para depois calcular o sigma P e o ρ de P. Bom, já foi dito no problema que o centro do sistema de coordenadas coincide com o centro da esfera. Bom, cabe a gente na sequência escolher o sistema de coordenadas mais interessante para o problema. É lógico que devido à configuração aí, é mais interessante a gente usar coordenadas esféricas, lógico, né? Não vamos usar coordenadas cartesianas em cilíndricas.
Então, mas só que antes de fazer o cálculo do potencial, eu preciso saber quem é sigma e quem é ρ. Bom, vamos começar pelo sigma. O sigma é P escala N na superfície. Como a origem é justamente no centro, eu coloquei aqui, ó, R pequeno igual a R grande. Porque R pequeno é uma das coordenadas, né, que a gente vai utilizar, nesse caso coordenadas esféricas, é o que vai medir aqui, ó, a distância ao centro. Então, quando a distância ao centro for R, você fizer P escala N, isso vai representar para a gente o sigma P. Tá bom? Então, sigma P é P escala N quando você tiver a distância igual a R grande. Tá bom? Que é o raio da esfera. Perfeito? Então, a gente colocou aqui, ó, na figura o desenho de N. Lembre que eu falei que o N é o vetor normal, ele aponta sempre para fora da superfície, sempre perpendicular à superfície. E o R, esse R que aparece na expressão do P, é o vetor posição. Então ele é medido a partir da origem. Ele vai da origem até um certo ponto. Então ele sempre aponta para fora, ou seja, na mesma direção do N em todos os pontos. Tá ok? Então na hora de fazer o produto P escala N, você vai colocar K, R escala N. Mas R escala N vai dar módulo de R, módulo de N, cosseno de zero. Tá bom? Porque os dois estão na mesma direção. Então vai dar só o Rzinho, porque cosseno de zero é 1 e o módulo de N vai ser 1, que é o vetor unitário. Beleza? Então ficamos só com Rzinho nesse produto. E aí, como a gente está calculando isso na superfície da esfera, Rzinho igual a R grande. Então ficamos só com KR grande. Beleza? Então você faz o produto interno e impõe que isso deve ser na superfície do material. Como a superfície é uma superfície esférica, significa Rzinho igual a R grande, que é justamente o raio da esfera. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Bom. Não, tá dando pra entender, não teve nada complicado, não. Massa. No momento. Beleza. Então, a outra coisa que falta, né, que faltaria aí, até então, seria o ρ de P. Já sabemos que é um sigma, aí com sigma em mãos a gente pode vir para cá, gente, ó. Lembrem que o φ é dado por isso aqui, ó. Então é isso que a gente vai usar aqui, ó. Tá vendo? Já conhecemos o sigma, já podemos fazer essa integral. Obviamente a gente vai falar do sistema de coordenadas ainda, tal. E conhecendo o ρ, a gente pode fazer essa integral aqui. Então falta só calcular o ρ agora para seguir em frente e poder achar o potencial. Bom, o ρ é menos divergente de P. Divergente de P significa divergente de KR. K é constante, K é divergente. E o divergente de R dá 3. Tá aqui o cálculo aqui embaixo, ó. Divergente do vetor posição. Esses camaradas que estão aqui, ó, são as componentes do vetor posição, tá vendo? Ó? Componentes de R, esse bicho aqui, ó. Esses camaradas que aparecem aqui. E divergente tem assim, né? Quando você usa coordenadas cartesianas, por exemplo, você simplesmente faz ddx da coordenada x mais ddy da coordenada y, da componente y, desculpa, mais ddz da componente z. Então isso aqui são as componentes desse vetorzinho aqui, ó, desse cara. Tá bom? E aí vai ficar 1 mais 1 mais 1, vai dar 3. Pronto. Ah, botei aqui o vetor R aqui embaixo, tá vendo? Já tá colocado aqui, ó. Pronto. Então o vetor R tá aí com as componentes x, y e z, como a gente colocou lá em cima. Tá bom? Então temos aí o sigma e o ρ. Então é possível agora calcular o potencial, a expressão já está aqui embaixo, ó, como eu tinha dito. Justamente essa aqui, ó. Tá vendo? Expressão de potencial gerado pelo material dielétrico polarizado. E pronto, então a gente tem essas integrais que devem ser resolvidas. Obviamente, esse R' aqui, gente, ele funciona do mesmo jeito do R' anterior. O vetor linha, ele localiza pontos sobre o material. E o vetor R é o ponto onde você quer saber o potencial. Então, esse R' vai localizar pontos sobre a superfície, tá bom? Nessa primeira integral. E nessa aqui, ó, dentro do volume, que você tem uma esfera cheia. Então, você tem uma densidade dentro e uma densidade na superfície. Então, a gente vai levar em consideração os dois efeitos. Caso o sigma fosse zero, você não precisaria calcular isso aqui. Calcularia só a segunda integral. Caso ρ fosse zero, a gente calcularia só a primeira. Mas nessa questão, você tem as duas integrais. Você tem um sigma e tem um P diferença de zero.
E como eu falei, a gente vai usar coordenadas esféricas porque pela própria estrutura do material, né, pela própria forma do material, não dá para pensar em outro sistema de coordenadas. Então, o sistema é esse aí. Já está dito no problema onde é o centro do sistema de coordenadas conhecido como a origem da esfera, né? E no problema pede para você calcular o campo fora e dentro. Bom, e aí, gente, ó, mostrar que o potencial para R pequeno maior do que R grande, ou seja, na região exterior é zero, e R pequeno menor do que R grande na região interior é dado por essa expressão aqui. Bom, para facilitar a questão, a dica que eu dou, nesses casos, quando você tem uma distribuição esférica, é assumir que o ponto P, onde você quer saber o campo potencial, ele está ao longo do eixo Z. Porque isso vai simplificar bastante a análise do problema, vai simplificar bastante o cálculo, então o uso das coordenadas esféricas, tá bom? Então, por que eu fiz isso? Bom, se isso aqui é o eixo Z, né? Eu estou colocando aqui o vetor R nessa direção, o ponto vai estar aqui. Então o vetor R é esse vetor que está na direção Z. Beleza. R' é um vetor que localiza, por exemplo, o elemento de volume ou elemento de superfície. Aqui eu peguei o de volume só para exemplificar. Bom, vai ter um ângulo aqui entre os dois. Esse ângulo é justamente o ângulo θ das coordenadas esféricas. Tá vendo? Se eu tivesse colocado o ponto P no eixo X, por exemplo, eu não podia usar esse ângulo. Né? Então, por isso que eu estou colocando no eixo Z, porque já uso o ângulo θ como sendo o ângulo entre os dois vetores aqui. Tá? Então, você tem R, que é o vetor que localiza o ponto, R', o vetor que vai localizar o elemento de cargas, né? Porque você tem agora o ρ diferente de zero, e aqui vai ser o θ'. Gente, esse tipo de raciocínio a gente usou já no capítulo 1, a mesma argumentação, inclusive tem uma questão da lista de vocês que tem um problema parecido com esse, então o procedimento deve ser semelhante. Mesmo que seja outro contexto, mas a integral ela tem a mesma cara. Muito bem, tá tudo certo para vocês? Entenderam por que a gente tem que escolher o eixo Z coincidindo com o eixo onde se encontra o ponto P? Sim, inclusive, o senhor acabou de falar que a gente já tinha feito integral parecido, eu estava lembrando disso. Pronto, massa. No Então começo. já tem um conhecimento prévio aí, né, acumulado. Muito bem, eu acho que eu errei aqui nessa expressão, acho que não errei, tá faltando um quadrado aqui, ó, nesse elemento de volume de área. Tá faltando um quadrado aqui no R2, isso não teria dimensão de área, não faria sentido. Bom, mas aí eu preciso do R menos R' em módulo para colocar aqui, né? Preciso do dA' e preciso do dV', porque o sigma já sei, ou já sei. Então preciso só desses caras agora para seguir em frente e fazer as integrais. Agora está mais suave, porque por incrível que pareça, o desenvolvimento das integrais aqui não é o mais complicado. Aqui, o mais complicado é você fazer esse ajuste aqui no sistema de coordenadas e colocar aqui quem é R, quem é R', o dA e o dV. Bom, o módulo de R menos R', você já sabe que é dado por isso, eu acho que eu já falei sobre essa questão aqui, já com vocês também. É que você usa aquela lei dos cossenos, ou se quiser, você pode simplesmente usar a definição de módulo ao quadrado, tá bom? Vocês querem que eu faça ou vocês entendem onde vem essa relação aqui? Não, por mim não precisa fazer, não. Tá tudo certo? Beleza. Bom, então isso aqui é o módulo de R menos R'. Então, entre esses vetores tem um ângulo θ'. Portanto, o módulo ao quadrado vai ser quadrado primeiro mais o quadrado segundo menos duas vezes o módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo entre eles. Então, isso é a lei dos cossenos, que você já conhece, mas a gente também pode deduzir, enfim. Isso não é o problema. O elemento de área em coordenadas esféricas é dado por isso aqui, ó. Estou falando de área, agora estou falando sobre a superfície, né? O elemento de área com uma quantidade, uma área infinitesimal. Vai ser R quadrado, onde R é o raio da esfera, tá bom? R é o raio, nem coloquei aqui, mas posso colocar no desenho para vocês aqui. O R vai ser o raio, então isso aqui vai ser R, tá bom?
Então vai ser R quadrado, seno de θ', de φ'. Esse φ aqui é o φ do ângulo, diferente desse φ do potencial, né? Então, por isso que eu tive cuidado de escrever dessa forma. O dV', o elemento de volume, ele é dessa forma aqui, R' quadrado, seno de θ', dr', de θ', de φ'. Então, seria esse camarada que está aqui, tá bom? Então, isso é suficiente, gente, para a gente fazer as integrais que vão aparecer aí na sequência, tá bom? Na verdade, eu vou fazer integral 1 e integral 2, mas no meio do caminho vai surgir o integral desse tipo aqui, ó. Vão surgir integrais assim, em dois casos, tanto para integral quanto para 2, a gente vai separar com integral desse tipo. Essa integral ela tem dois resultados. Ela vai ser uma integral em θ, né? Interessante, é uma integral em θ', mas ela vai ter dois resultados a depender da relação de R com R'. Olha só que interessante. Se o R for maior do que R', então vai dar 2 sobre R. Essa integral dá 2 sobre R. Se R for menor do que R', vai dar 2 sobre R'. Então só tem dois valores possíveis a depender da relação entre R e R'. Então a gente vai ter que sempre ficar de olho nesse denominador aqui para saber quem é maior e quem é menor para poder botar o resultado. Bom, essa integral eu fiz, está aqui, ó. Tá bom? Dê uma olhadinha aí, como é que chega no resultado. E é tranquilo pra caramba para resolver isso, substituição só. Enfim, e usar o conceito de módulo. Então, é tranquilo. Então vejam, caso não consiga entender, me chame que a gente desenrola. Bom, agora chegamos ao ponto onde paramos na aula anterior, né? Que é a resolução dessa integral aí, que é a primeira integral. Então, já temos, como eu falei, a forma do potencial, conhecemos o sigma, o ρ, R menos R' módulo, dA' e dV', pronto. Então eu chamei essa integral aqui de integral 1 e essa aqui vai ser a integral 2. Então eu vou fazer separadamente, tanto para a região interior quanto para a região exterior, depois coloco de volta na expressão do potencial para ver o que é que vai dar. Muito bem, então a primeira integral é essa daí. O que é que a gente precisa? Precisa entender que é integral na superfície, então para você integrar sobre toda a superfície da esfera, você tem que integrar tanto em θ quanto em φ. Então a integração em θ vai ser de 0 a π e em φ vai ser de 0 a 2π. Aí você consegue dar uma volta completa aí sobre a esfera, cobrir todos os pontos, e aí você consegue varrer essa área. O σp, se eu não me engano, é uma constante. Tá, onde é que está o σp? Deixa eu voltar. É K vezes R, tá bom? Vezes R grande, então é uma constante de fato. Então eu vou colocar aqui essa constante, mas na sequência eu tiro da integral. Eu vou tirar dessa integral. Então aqui vai ficar o σp, que é o KR grande. Mas a gente tem um dA' também, então vou já colocar na sequência. Aqui vai ser R2 seno de θ', aquela expressão que eu coloquei um pouco acima, aí aqui nós temos dθ' e dφ'. Então a integral de θ' vai de 0 a 2π, em φ' vai, desculpa, θ' vai de 0 a π, em φ' vai 0 a 2π. Falta ainda colocar o denominador, né? Nesse caso aí, a gente vai ter que ter só um cuidado com relação a esse denominador, porque estamos falando de pontos sobre a esfera, tá bom? Sobre a superfície da esfera. E aí, gente, aquele R', deixa eu voltar a expressão lá. Isso aqui é uma forma geral do R menos R', tá? Estou considerando R' como sendo ponto qualquer. Mas se a gente estiver falando de pontos sobre a esfera, estiver falando da superfície, esse R' vai ser o vetor sobre a superfície que vai ter módulo R grande. Então aqui vai aparecer Rzinho, aqui vai aparecer R grande ao quadrado, menos 2R, R grande. Beleza, gente? Então, por estarmos analisando pontos sobre a superfície, o nosso R' vai ter módulo igual a R grande. Só isso. Então, a expressão é essa aqui, que a gente vai colocar, só que vou substituir módulo de R' por R grande, já que estamos sobre a esfera. Então, aqui ficaremos com módulo de R menos R'. Então, aqui a gente vai ficar com R quadrado
mais R grande ao quadrado, tá ok? Menos 2 vezes R grande, cosseno de θ'. Tudo isso elevado a meio, porque agora você tem módulo e não módulo ao quadrado, né? Bom, aí estão as integrais a serem resolvidas. Temos duas integrais, mas a integral em φ pode ser resolvida separadamente. É como se eu pudesse escrever o produto da integral em φ com integral em θ. Por quê? Porque eu não tenho nada que dependa de φ dentro desse integrando aí. Então eu faço a integral em φ vezes a integral em θ. A integral em φ vai dar 2π. Tá bom, não tem muito o que fazer. 0 a 2π em φ, já foi embora a integral em φ, então ficaremos só com a integral em θ. Tudo que for constante posso tirar, então aqui vai ficar um k r ao cubo. Beleza? Pronto, porque aqui você tem R do próprio P e tem um R2 do elemento de área. Beleza, então ficaremos com isso. Integral de 0 a π, que foi a integral que sobrou. 0 a π. Aí aqui vem na história o integrando, que é seno de θ'. De θ', eu acho que foi só isso que sobrou, não foi? Sobre o integrando, sobre desculpa, esse valor que aparece aqui, essa expressão que aparece aqui. Porque eu não posso tirar da integral, porque ali dentro eu tenho o ângulo θ, tem um cosseno de θ. Então a gente não pode tirar assim à toa, não pode fazer isso. Seria errado. Então deixa eu colocar aqui esse θ, vai ficar bonitinho aqui fora. E o seno aqui no meio, pronto. Então a gente ficou com essa integral para resolver. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta até então? Alguma dúvida? Então aqui ficamos com R quadrado mais R grande ao quadrado. Menos 2Rzinho, R grande, cosseno de θ'. Vejam se não é a integral que a gente colocou lá em cima, que eu disse que a gente ia se deparar com ela em algum momento. Olha, igualzinho a integral que aparece aqui. Então, como eu falei, essa integral tem dois resultados. Ó, essa integral que está aqui a pretinho. Ó. Os resultados que possam aparecer aí, eles devem depender da relação de R com R', ou R com R grande, no caso, né? Então, a gente tem duas possibilidades. R menor do que R grande, que é dentro, e R maior do que R grande, que é fora. Então, vou começar pela região exterior. Região exterior, então aqui a gente está falando de R maior do que R grande, né? A gente está falando que está fora da esfera. Então, R maior do que R grande, que é o raio da esfera. Beleza. Ok. Então, pelo que a gente fez na questão lá, na discussão lá da integral, isso aqui vai dar 2 sobre R grande. Desculpa, 2 sobre Rzinho, já que Rzinho é maior do que R grande. Então, como fica a nossa integral? Fica 2π vezes K vezes R ao cubo, vezes quem? Vezes 2 sobre R pequeno. Então, a integral vai dar 2 vezes π vezes K R3 sobre R. Beleza? Então ficamos com isso aqui, ó. Resultado da integral na região integral 1 na região exterior. Deixa eu só conferir, porque estou achando um pouco diferente esse resultado, mas eu tenho aqui na aula. Deixa eu ver onde é que tá. É esse mesmo. Tá tudo certo. Esse cálculo tá lá feito. Pronto, ficamos com isso aqui, beleza? Vou até... Oi? É 4, não? Aí. Ah, desculpa, faltou 2 aqui, né? Valeu. Tem 2 aqui fora, esqueci, 2 dentro. Obrigado. Então vou dar um 4 aqui. Eu tava mais preocupado com a relação do R. Até me esquecendo do 2. Muito bem. Então
Então já temos aqui, eu vou até marcar de uma cor aqui diferente, só para a gente associar depois a parte interna com a externa. Deixa eu botar uma cor aqui, sei lá, vou botar um laranja aqui para a gente se ligar. Toda vez que colocar laranja vai ser fora e dentro a gente coloca outra cor. Bom, agora eu posso ver a região interior. A região interior agora, a mesma coisa, a integral é a mesma, só botar o resultado ali que é outro, né? Então, região interior. Então, agora a gente tem R menor do que R grande. Está dentro da esfera, no ponto, a distânciazinha agora vai ser menor do que o raio, né? Então, a gente já pode assumir isso aqui. Bom, como é que fica a integral, então? Vai ficar 2π vezes k vezes r ao cubo. E agora teremos essa integral, já que r pequeno é menor, então a gente vai ficar com 2 sobre r grande. 2 sobre r grande. Pronto, agora dá certo. O i então vai ficar 4. Esqueci de 2 agora, né? Vai ficar 4 vezes π vezes k vezes r grande ao quadrado. Uma vez que você cancela r grande com r ao cubo aqui, vai ficar ao quadrado. Então você agora tem o resultado para a região interior. Vou colocar de outra cor aqui, deixa eu ver uma cor para ficar diferente. Sei lá, vou colocar de rosa aqui. Pronto. Nossa. Bom, então vamos lá. Beleza, então já temos pelo menos a primeira integral resolvida. Agora basta encontrar a segunda para juntar os resultados para a parte exterior e parte interior e tudo certo. Ok, pessoal? Dúvidas? É tranquilo de fazer, né? Então, como eu falei, por incrível que pareça, a pior parte é essa aqui, é você organizar o problema, arrumar as coisas, montar a questão, né? Depois, resolver as integrais é até uma coisa mais simples. Mesmo que tivesse que fazer isso, essa integral aqui tem uma solução tranquila, você faz substituição, não tem muito o que fazer não. Bom, mas mesmo assim, se alguém tiver alguma dúvida, tá? É só me chamar depois. Bom, vamos para a integral 2 agora. Ela muda um pouquinho, porque agora é volume, tá bom? Então, o R' varia agora. Né? O R' vai variar de 0 a R grande, como a gente vai ver. Então, integral 2, essa integral é integral do volume de ρ P de R'. Aqui embaixo vai ficar R menos R'. Lembrando que agora o R' é um R' qualquer, ele não vai ser o R' igual a R grande, porque o centro está mais na superfície. Aqui é o módulo de R'. Tem um dv' ainda, né? É isso mesmo? Só isso, né? Muito bem, então integral no volume, a gente está falando de coordenadas esféricas, então tem que ter cuidado, porque a gente tem 3 coordenadas, R', θ' e φ'. Então você precisa cobrir toda a esfera, né? Você precisa cobrir todo o volume, então significa que o Rzinho vai variar de 0 até o R grande, que é o raio da esfera, tá bom? Você tem aqui o θ de novo variando de 0 a π e o φ variando de 0 a 2π. Então, bem parecido, só que o sigma agora dá quanto? Se não me engano, dá 3K, né? Sigma não, o ρ foi mal. O ρ vai dar 3 vezes K. Pronto, menos 3K. Menos 3. Então vamos lá colocar, né? Então vou deixar aqui dentro da integral ainda, com menos inclusive. Menos 3K. Aí vem o elemento de volume, que a gente já conhece em coordenadas esféricas, já foi dito lá. Vai ser R' quadrado, seno de θ'. Aí vem de R'. Eu vou fazer na sequência aqui de dentro para fora, tá? Para manter a coerência. Então eu vou colocar de θ', de φ' e de R', tá? Então θ é 0 a π,
φ zero a 2π r linha de 0 a r, tá bom? Para a gente manter aí a coerência com esses limites de integração e os elementos. Agora vamos colocar agora r menos r' aqui embaixo, em módulo. Então ficaremos com com raiz de r quadrado mais r' quadrado menos 2r r' cosseno θ'. Então percebam que eu não coloquei r' igual a r, porque a gente não está sobre a superfície, a gente está dentro do elemento, então esse r' vai ter que variar, ele não é mais fixo. Fixo se a gente tivesse sob o volume. Beleza, eu vou tentar simplificar essa integral um pouco, antes a gente especificar se está dentro ou fora. Aqui a gente pode fazer integral em φ, né? Novamente, vai dar 2π. Tem esse 3 aqui, então eu vou colocar tudo para fora, vai ficar menos 6π vezes k, beleza? Porque a gente já fez a integral em φ, que é 0 a 2π, vai dar 2π, vezes esse 3 vai dar 6. E aí tem um casinho que está aqui, o sinal negativo. Então ficamos com duas integrais, uma em r e uma em θ. Eu posso fazer a integral em θ primeiro, mas também posso fazer a integral em r primeiro. Então a gente pode fazer uma inversão se quiser aí. Bom, deixa eu ver o que é que eu faço. Bom, nessa eu vou manter, por enquanto eu vou manter assim, tá? Por enquanto eu vou manter essa ordem. Então eu vou manter de 0 a r. Aqui vai ficar 0 a π. Sim, eu posso colocar r' aqui fora, r' quadrado aqui fora, porque a integral em r, né, o r' vai ser só em r, não tem nada a ver com θ. O que mais? Aqui vai ficar a integral de 0 até π, seno de θ' sobre todo esse fator aí. Então vamos lá, repetir isso, né? Essa expressão aqui todinha, r quadrado mais r' quadrado menos 2r r' cosseno θ' elevado a meio. Sim, isso aqui é integral em θ', né? Primeiro integral em θ', deixa eu ajeitar esse dθ ficou grandão. Então aqui a gente tem isso, vamos lá. Dθ', então estou fazendo primeiro essa integral aqui, depois eu faço a integral em r', perfeito? Tá, gente? Então a gente vai seguir esse caminho aí. Então isso aqui é a integral que a gente estava falando. Isso aqui a gente estava falando dessa integral. Aí, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado, porque o resultado dessa integral vai depender da relação de r com r'. Então se está dentro, está fora, como é que vai ser a história aí. Então tem que ter cuidado, porque o resultado dela vai dar 2 sobre r, 2 sobre r', depender da relação de r com r'. Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente já pode ir para analisar a região exterior, região interior. Então fazer de forma semelhante ao que a gente fez aqui, ó. Então comecei pela região exterior, vou começar também pela região exterior, para ver o que é que vai dar. Então vamos lá. Bom, gente, exterior significa R maior do que R grande, a gente já viu isso. Bom, mas eu não, se você observar direitinho, eu não estou querendo a relação entre R e R grande, eu quero entre R e R'. Perceba, R', essa variável que está aqui de integração, que vai de 0 até R grande. Então, se R, o valor máximo significa o seguinte, o valor máximo de R' vai ser R grande. Tá bom? Começa do zero, vai passando por todos os valores até chegar a R grande. Se R é maior do que R grande, automaticamente R vai ser maior do que R'. Perfeito? Então, na região exterior tem isso aqui, ó. R maior do que R'. Então, já posso colocar o resultado da integral. A gente já conhece. É só substituir agora. Perfeito, gente?
Então, a integral 2 vai dar menos 6 vezes π vezes k. Esse π. A integral 1 em R fica. Eu vou resolver essa integral. São 3 integrais, a gente fez só uma. Tá fazendo a segunda agora, depois vai fazer a terceira. Então essa segunda, ó, já que R é maior do que R', vai dar 2 sobre R. Tranquilo. Então é só colocar aí 2 sobre R. E aqui ficamos com D R'. Beleza. Ok, só que R é constante. A integral é feita em R'. R é constante, então sai da integral. R é constante em relação a essa, né, essa variação aqui, essa integral. Então ficamos com menos 12, porque agora ficamos com 2 vezes 6, vezes π, vezes k sobre Rzinho. Integral de 0 até R. De quem? De R' quadrado. De R'. Bom, isso aqui vai dar R3 sobre 3. Então ficaremos com menos 12 vezes π vezes k sobre R. Tá bom? E agora a gente vai ter R ao cubo sobre 3. É isso? E o resultado que essa integral vai dar na região exterior vai dar menos 4 π vezes k vezes R ao cubo sobre... Não, R tá certo, né? Sobre R pequenininho, pronto, tá certo isso. Deixa eu ver só uma coisa, quanto é que deu o resultado aqui da integral 1, região exterior. Porque tem que dar 0, né? Ah, deu certinho. Certinho. Pronto. Já temos, gente, aí o resultado da integral 2 na parte externa. E eu vou agora colocar de laranja, né? Para manter a coerência ali, para a gente lembrar quem é quem na história. Vou colocar laranja aqui agora para depois a gente somar laranja com laranja e rosa com rosa. Perfeito? Então, bom, então vocês estão vendo que não tem nada difícil, né, no cálculo da integral. A escolha do sistema de coordenadas foi crucial, do referencial também, então tá tudo certo. Embora o referencial já tenha sido dado, né, na questão, porque a questão lá na figura já diz que o... Tá vendo? Já disse aqui no enunciado que R é o vetor que vai do centro até o exterior, ou seja, a origem está bem no centro do sistema de coordenadas, do sistema de eixos. Basta a gente escolher se vai usar coordenadas esféricas, cilíndricas ou cartesianas. É bem lógico pensar em coordenadas esféricas, porque é a formato em esfera, então não dá para pensar em outro sistema de coordenadas, né? Muito bem, então... Só que na hora que a gente escolhe o sistema de coordenadas, tem que saber quem é o dA e tem que saber quem é o dV. E aí, essa questão também de escolher o ponto sobre o eixo Z foi também crucial para simplificar. Senão a gente estava aqui sofrendo para resolver essas integrais. Muito bem, por fim, falta só o resultado agora na parte interna. Parte interna vai dar um pouquinho mais de trabalho. Bom, lembrem que o que vai determinar o resultado dessa integral é a relação de R com R'. Então a gente vai considerar o R', o R agora dentro, tá bom? Se é a região interior agora. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Região interior. Daqui a pouquinho a gente termina, tá? Rapidinho. Eu estava com pretensão hoje de falar sobre Lei de Gauss, mas como a gente teve que fazer essa revisão, vai ficar para a próxima aula, mas está tudo certo. Na próxima aula a gente vai falar sobre Lei de Gauss, como é que ela deve ser escrita agora, quando você leva em consideração essa questão da polarização. Depois a gente vai falar sobre como é que você pode definir o material polarizado, quais são as quantidades que caracterizam, né? Vamos falar de susceptibilidade elétrica, enfim, permissividade, constante elétrica, são algumas quantidades que podem definir o meio material polarizado.
Então, agora a gente vai ter um pouco de cuidado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer até um desenho aqui, tá? Pra gente ver o que é que vai acontecer. Fazer o eixo aqui, o eixo R'. Esse é o R', tá bom, gente? Ele vai variar. De 0 até R grande, que é o raio da esfera, digamos assim. Então esse valor aqui é o valor máximo do R', tá bom? Ele vai ficar nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa. 0 R grande. Bom, se você considera o ponto dentro da esfera, significa que você está fazendo R aqui dentro. Rzinho. Tá bom? No primeiro caso a gente considerou R fora, tá vendo? Agora o R está aqui dentro. Você está no interior. Bom, mas eu preciso da relação de R' com R, e não de R com R grande. Aqui eu sei que o R', que o R é menor do que R grande, mas se com relação a R', como é que fica? Bom, nessa região aqui, ó, nessa primeira região, o R, ele é maior do que R'. Ele é o ponto extremo aqui, ó. Então R' está aqui dentro, começa do zero, que é a origem, e vai crescendo até R. Então aqui dentro, nessa primeira região aqui, ó, de 0 até um R pequeno, eu tenho R maior do que R'. Perfeito, gente? Daqui para frente, eu tenho o contrário. Eu tenho R' maior do que R, porque R' são todos os valores que vão sair daqui até o R grande. Então R' vai ser maior do que R, beleza? Nessa região aqui. Então temos duas regiões distintas aí, ó. Temos essa aqui, ó, que vai até o R pequeno, e temos outra região que é essa aqui, ó. Significa o seguinte, eu vou ter que dividir minha integral em duas, essa integral que vai de 0 até R grande, eu vou ter que fazer de 0 a Rzinho, de Rzinho até R grande, para poder usar esses critérios aqui e poder saber que é essa integral, senão a gente não sai do canto. Entenderam a malícia da coisa? Porque o que a gente tem que prestar atenção é na relação de R pequeno com R grande. Então, preciso fazer essa divisão porque você tem dois comportamentos distintos para a relação de R com R' dentro do interior da esfera. Então, o R vai estar num ponto qualquer. Nessa primeira, o Rzinho é superior ao R', então R maior do que R'. Nessa segunda região aqui, o R' é maior do que R, porque ele vai crescendo até R grande, enquanto o R pequeno ficou é o limite inferior. Beleza? Então a gente vai ter que fazer essa divisão nessa integral aqui, ó. Ficaremos com duas integrais agora. Eu vou até tentar copiar aqui, ver se a gente ganha tempo. Mudar só os limites, tá bom? Compreenderam a sacada? Então, essa é a nossa integral aqui, ó. Vamos tentar colocá-la e torcer para o computador não travar. Opa, deu tudo certo. Bom, só vou trocar o limite aqui, tá bom? Então ficaremos com Rzinho. Então vou até afastar um pouco para botar uma chave aqui. Vamos ver. Vou ver o traço do cateamento. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Rapidinho. A gente fecha essa questão. Ó, primeiro a gente tem a integral de 0 a Rzinho, que é nesse trecho. Agora eu vou pegar a mesma integral, só que agora de zero, de Rzinho até R grande. Óbvio que vai ter um sinal de mais aqui, a gente está somando, né? Estou somando aqui as duas integrais, então eu vou fechar aqui logo a chave para não esquecer. Bom, mas também tem que ter cuidado com o limite ali que eu não troquei ainda, só para a gente colocar os resultados das integrais e finalizar o problema. Então aqui você tem Rzinho até R grande. Tá bom? Dividimos a integral em R em duas integrais. Em π não, hein? Em θ não. Em θ a gente mantém, não tem o que fazer. Mas aqui vai de R pequeno agora até um R grande. Deixa eu ver, esse R está parecendo um π. R até R grande. Pronto. Aí fechou. Bom, essa primeira aqui a gente já sabe, pelo que a gente acabou de discutir aqui em cima, essa integral aqui vai dar quanto? Vamos ver. Aqui vai ser R maior do que R', então vai ficar 2
2 sobre R nessa integral. Beleza? 2 sobre R, porque R é maior do que R'. Essa aqui vai dar simplesmente 2 sobre R'. Pronto. Morreu a nota aí, agora é só substituir e fechar o problema. Tranquilo? Então, nossa integral 2 vai ficar menos 6 vezes π vezes k. Agora vamos para a primeira integral. Continua a gente no integral de 0 a r pequeno, tá bom? Porque a integral em r não foi feita ainda, né? Fizemos a integral em θ. Então aqui vai ficar um r' quadrado. Essa aqui 2 sobre r. Então, mais uma vez a gente vai tirar da integral, né? Como fizemos no caso anterior, que esse cara é constante. Próximo termo vai ser integral de r pequeno a r grande. Quem? R' quadrado, que é o próprio cara que vem do elemento de volume. Aqui vai aparecer agora 2 sobre R'. Esse R' não sai da integral. De R', perfeito? Pronto, ficamos com isso aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Então, ficaremos com menos 6π vezes k. Agora, essa mocinha aqui vai dar... Eu posso colocar logo menos 12, né? Porque aí já tem um 2 em cada fator ali, ó. Posso colocar logo em evidência, vai ficar menos 12. Então, para ficar mais fácil, evitar tanta confusão ali dentro. Menos 12, porque tem 6 vezes 2 aqui. Então, integral de 0 a r aí de R' vai dar 3R3. É isso, sobre R. Bom, vamos lá. A segunda vai dar R, integral de R', então vai ficar R' ao quadrado sobre 2 de R pequeno até R grande. Pronto. Então, deixa eu só conferir esse resultado aqui, que eu tô achando estranho. Não lembro desse fator aqui. Mas deixa eu ver o que aconteceu na parte aí. Deixa eu ver quanto é que vai dar. Isso mesmo. Ah, eu tinha esquecido uma coisa aqui, gente. Tem errado aqui uma coisa. Aqui, gente, desculpa. Aqui é Rzinho. Integral é Rzinho. Tá vendo? 3Rzinho ao quadrado. 3R ao cubo, porque o limite é de 0 a Rzinho, né? Então vamos lá. Vamos ver o que é que vai ficar aqui. Vai ficar menos 12 vezes π vezes k. Aqui ficaremos com 3R2. Aqui ficaremos com R grande ao quadrado sobre 2. Menos Rzinho ao quadrado sobre 2. É isso mesmo? Tá certo. É porque eu deixei aqui o 6 fora. Mas dá tudo certo. Dá certinho. Ok, então vamos somar. Só pra gente fechar isso aqui. Ficaremos com menos 12 vezes π vezes k. Ó, com relação a R2, a gente tem dois termos aí. Ficaremos com R2. Dá quanto isso? 3 menos meio, né? Então ficaremos com 6 menos 1 sobre 2, não é isso?
Deixa eu ver, um menos o outro, aqui menos. Tá certo, gente, isso ou não? Tô achando que tá dando um 5 aí, lá não tinha 5. Tô dando só isso aqui, ó. Tá dando 2 vezes. Acho que a gente fez cometeu algum erro aqui. Deixa eu ver onde é que tá o erro. Ah, tá errado isso aqui. É 2 sobre 2, esse aqui dá. Gente, tá errado aqui, ó. Essa integral tá errada. Ó, aqui tem um. O 2 já tá fora, ó. A integral vai dar a integral de r linha ao quadrado. Então vai ficar r linha ao cubo sobre 3. E eu botei em cima. Ai, que coisa. Aqui vai dar r no caso. Sobre r. Não é porque a gente fez a integral já por os limites. Então vai ficar r2 sobre 3. Agora sim. Agora vai dar 6. Então ficaremos com 2 menos 3. 2 menos 3 é r quadrado. Tirando o mínimo, né? R quadrado. Esses dois termos aqui, ó. E o termo R2 sobre 2. Pronto, espero que agora esteja tudo certo. Isso aqui vai dar menos 12 vezes π vezes k. Aqui vai dar menos 1 sobre 6. R2 mais R grande ao quadrado sobre 2. Ou seja, a gente simplificando isso aqui vai dar, colocando menos para dentro, né? Então ficaremos com dois fatores. Integral 2 vai ficar menos com menos dá mais, então vai dar 2 vezes π vezes k vezes r quadrado. E o outro termo vai ficar menos 3, né? 6 quer dizer. 6 vezes π vezes k r quadrado. Deixa eu ver se agora bateu. 2 e outro 6. Não é possível, é isso mesmo. Tá certo, a gente tinha errado aquela integral lá. Mas beleza. Pronto. O termo com Rzinho ficou vezes 2 e o outro ficou vezes 6. Dá uma travadinha aqui, mas tudo certo. Pronto. Então isso aqui que a gente tem, né? Eu coloquei de cor de rosa lá em cima, então aqui vai ficar cor de rosa também. Pronto. A gente já tem o resultado da parte interior e da parte exterior. Tá tudo certo. É só somar agora, ver como é que vai ficar o resultado final. Pronto. Então, no final das contas, uma vez conhecidas as integrais aí, você encontra que o potencial vai ser 1 sobre 4πε0. Vou pegar a parte potencial externa. Aí você tem a contribuição da integral 1, integral 1 e integral 2. Integral 1 essa... A 2 é a laranja. Deixa eu ver aqui, integral 1, pronto, ó. Tá vendo? 4π vezes k R3. O outro vai dar a mesma coisa, só com o sinal trocado, ó. Que é a parte volumétrica. Só com o sinal trocado. Vai dar 0. Nossa. Vocês estão ainda aí? Alguma dúvida? Tá todo mundo calado?
Então vai ficar isso menos a mesma coisa, inclusive, vai dar 0, parte externa. Beleza, então já foi parte externa. E a parte interna é só você somar também os resultados que a gente encontrou. Então vai ser 1 sobre 4πy0 porque ele é comum aos dois fatores. O resultado 1, deixa eu olhar aqui quanto é que deu. Vamos ver se simplifica alguma coisa. Pronto, ó, integral 1. Tá longe. Integral 1 deu isso aqui, ó. 4π vezes k R2. Vamos ver se simplifica. Com isso aqui, pá. Aqui para integral 1. E agora a integral 2. Pronto. Não mais ali na frente. Tudo certo, pronto. Só simplificar agora os resultados e pronto. Temos aí o potencial na região interior. Então vai ficar 1 sobre 4πy0. Aí nós temos dois termos que podem se somar, isso aqui, ó, esses fatores aí. Então ficaremos com 2π vezes k R2 menos 2π vezes k R grande ao quadrado. Pronto, dá para simplificar ainda, mas enfim, esse 2π com esse aqui, ó. E aí o potencial na região interna vai ficar 1 sobre ε0, porque cancelou aqui 2π com 2π, então ficamos com... Pode colocar o k em evidência também. Deixa eu só ajeitar aqui para a gente fechar. Aqui ficamos com k sobre ε0 r quadrado menos r grande ao quadrado. Pronto. Parte externa e parte interna. Pronto, tudo certo. Esqueci de colocar aqui que é 0. Pronto. Acho que é exatamente isso que tem na questão. Aqui eu deixei o caso junto, mas R2 menos R grande. O interessante que a gente pode tirar a prova que é o seguinte. Sobre a superfície, ó, você tem que ter concordância. Os dois resultados têm que ser iguais. Então, sobre a superfície, quando você colocar R pequeno igual a R grande, vai dar 0. Que é justamente isso aqui, ó. Pronto. Então, chegamos ao resultado, né? O cálculo, como é que se faz para uma situação dessa. Então, basta que você conheça a polarização, que aí a partir da polarização você calcula o sigma, você calcula o ρ, e aí o restante é proceder nos cálculos, seguindo a ideia de fato que o potencial é dado por isso aqui, ó. Dado por isso, pronto. Então, o que a gente fez foi exatamente isso, assumir essa expressão potencial, né, já que a gente sabe que é assim que funciona, calcular o ρ e o sigma separadamente, escolher o sistema de coordenadas e fazer. Beleza? Mas é isso. Vocês conseguiram entender? Foi só para mostrar como é que funciona, né, o cálculo do potencial para um caso específico. Deu para entender sim, professor. E já é um pouco parecido, né, Ian, com o que vocês fizeram lá no capítulo 1. Quem já começou a fazer a lista aí, né, já se deparou com uma situação desse tipo, com a escolha do sistema de coordenadas dessa forma aí. Enfim, já ajuda, né? Então, assim, conceitualmente a história é outra. Você agora tem um material dielétrico polarizado. Mas, do ponto de vista formal, matemático, então o procedimento ele é semelhante. Não tem muito o que fazer. Então, você já aproveita os conhecimentos adquiridos anteriormente para seguir em frente. Deixa eu encerrar a gravação para não ficar muito longa. E a gente poder se ver de novo aqui.